Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu trouxe uma tag muito diferente para vocês. Eu dei uma mega pesquisada, não só em tags que eu ainda não tinha respondido aqui no canal, mas em tags que também casassem mais com a identidade do nosso canal, do nosso conteúdo. Então eu fui atrás de conteúdo LGBT pela internet. E pelo menos assim que eu tenha conhecimento, gente, eu nunca vi nenhuma tag respondida por youtubers brasileiros que tivesse a temática LGBT. Eu encontrei algum conteúdo na internet, mas somente em inglês. Então eu resolvi adaptar um desses conteúdos que eu consegui achar e trazer aqui pra você. O nome dessa tag que eu achei é 30 Day LGBT Challenge, que seria 30 dias desafio LGBT. Eu não sei se o intuito dessa tag não ficou muito bem especificado no site que eu encontrei. Era de se fazer 30 vídeos, cada um por dia, abordando um desses temas aqui, ou se seria apenas um vídeo em que a gente responderia essas três questões. Porque pelo que eu vi de acordo com as perguntas, tem coisas que são muito simples, muito diretas de se responder, o que não me daria muito material com que fazer um vídeo específico para cada um desses temas. Então eu resolvi adaptar dessa forma, trazer ela como 30 questões ou 30 perguntas. Antes de eu começar aí o conteúdo dessa tag aí inédita para vocês, essa tag importada, eu já vou pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, para clicarem em gostei. E se você é novo ou nova no canal, para se inscrever, que a gente tem conteúdo novo toda semana, tá bem? Então vamos começar. Como eu falei, são 30 perguntas ao todo. Eu tô vendo aqui no meu notebook, que a bichinha é bem cega. E a primeira pergunta é: a sua orientação sexual ou identidade de gênero? Seja criativo na sua definição. Aí eu fiquei pensando em como ser criativo em descrever isso, porque eu acho a minha definição muito tediante, né? Mas eu sou uma mulher trans, como todo mundo sabe. Minha orientação sexual é heterossexual, infelizmente. Eu não sei, eu podia falar aqui pra vocês que eu também sou uma fada, meio sereia também, meio unicórnio, mas eu estaria quebrando o protocolo aí de criaturas mágicas que tem que ficar no anonimato. A segunda pergunta é: você teve alguma experiência durante a infância que talvez tenha influenciado a sua sexualidade? É uma pergunta que a gente sabe que é muito clichê, né, pro pessoal, principalmente o pessoal que não é da comunidade LGBT ou que não simpatiza com a comunidade LGBT. Eu não acho que nenhuma das minhas experiências, seja na infância, seja na pré-infância, pré-adolescência, adolescência, etc., tenha influenciado, porque todas as memórias que eu tenho de mim, assim, mais remotas, mais antigas possíveis, eu sempre tive a mesma linha de raciocínio. Eu não tive um gatilho que me fez desvirtuar de uma sexualidade ou de um gênero específico para outro. Eu sempre tive aquela mesma linha de raciocínio feminina, vamos dizer assim, para o meu entendimento pessoal, com a orientação sexual voltada para o gênero masculino. Então sempre me senti uma mulher atraída pelo gênero masculino. E não acredito que nada assim tenha me influenciado, não. A terceira pergunta é: qual a idade que você tinha quando você soube? E como foi a experiência pra você? Então eu acredito que seja quantos anos eu tinha quando eu me entendi como mulher trans, etc. E como foi a experiência pra mim. Pra realmente eu ter tido o esclarecimento em si, foi mais ou menos ali entre os 15 e 16 anos, que foi logo antes do começo da minha transição em si, porque eu sempre soube por dentro, mas assim, não havia como eu externar isso, porque eu não tinha uma explicação lógica. E o acesso que eu tinha à informação, ele era muito limitado e também muito distorcido. Então o que eu sabia sobre mulheres transexuais, travestis, pessoas homossexuais, etc., era um conhecimento muito deturpado, muito errado. Então eu era ensinada a abominar, a rejeitar, a achar que aquilo ali era errado, que não estava certo. Então ficava tudo dentro de mim. Quando eu tive acesso ao esclarecimento em si, a desmistificação,
foi dos 15 aos 16 anos e foi um momento assim chave pra mim. Eu lembro que foi um momento de muito esclarecimento mesmo, foi bem igual ao filme mesmo, gente. Parece que você acorda pra uma nova realidade, você vê tudo de uma maneira melhor, assim. Eu sentia que as coisas iam melhorar, eu tinha o meu senso, eu tinha a minha dose de realismo, sabendo que minha vida não seria perfeita. Mas a partir do momento que você encontra a sua identidade e compreende a si mesmo, você sabe quem você assim, é um alívio que eu não consigo mensurar em palavras. Então, a quarta pergunta é a primeira pessoa para quem você se assumiu e uma história sobre isso. Como a maioria das pessoas transgêneras, a gente confunde justamente pela falta da informação. Então a gente acha que a gente é homossexual, então a gente meio que sai do armário como gay e depois sai do armário como trans. Mas não é que uma coisa leva a outra, que são dois estágios diferentes da mesma coisa, é só uma questão de falta de informação mesmo. Então eu optei por responder essa pergunta com relação a quando eu me assumi como mulher trans. Eu me lembro que foi um pouco depois de eu ter saído da minha escola, no terceiro ano do ensino médio, porque eu estava passando por um bullying muito pesado mesmo. E eu tive que viajar e me mudar de cidade, e eu conversei com uma tia minha a respeito disso, porque eu tinha acabado de ter acesso à informação por internet, por televisão e tal, só que eu não tinha tido coragem de conversar com ninguém, principalmente da família. Como as minhas tias sempre foram muito carinhosas, essas duas tias em específico, que são duas tias gêmeas que eu tenho, falando nisso, um beijo, tia Manu e tia Fafá, eu amo vocês. Foi a tia Manu, a primeira pessoa com quem eu falei. Como a gente tinha uma abertura muito mais tranquila, mais acolhedora, mais carinhosa, foi com ela que eu falei. E a experiência foi muito boa, foi assim, porque eu me lembro que eu estava num período de muita depressão, de muita tristeza, de que eu não encontrava sentido pra nada, eu chorava o dia inteiro, o tempo todo, então foi um momento bonito. Ela meio que fez a mediação e falou com a minha mãe. E aí que começou tudo, começou a minha transição e assim, a família toda começou a saber o que estava acontecendo comigo, etc. A quinta pergunta, ela tá escrita assim com vários termos que meu inglês não consegue entender muito bem. Fiquei um pouquinho enferrujada nela, mas eu entendi o cerne da questão. Com relação se eu já tive algum pensamento de querer desistir ou voltar atrás na transição, ou se eu já tive algum pensamento autodestrutivo, suicida, etc. Se isso já aconteceu comigo. Gente, infelizmente, é claro que sim, eu tenho que responder sim para ambas as perguntas. E não porque eu desmerecia a minha identidade como mulher ou desacreditava de mim mesma diretamente, mas porque a pressão que a gente sofre externa faz com que alguns dias sejam muito difíceis, que alguns dias sejam simplesmente assim, que você não consiga respirar. Aí a gente desenvolve ansiedade, depressão, e realmente tem dias que são muito difíceis em que você não quer mais lutar contra o preconceito, você não quer lutar contra a opressão, você não quer lutar contra nada, você só quer uma maneira mais fácil, você quer um caminho mais fácil, você quer parar de sentir aquela agonia, aquela ansiedade, aquela dor, aquela tristeza. Então é claro que os pensamentos destrutivos eles vão aparecer, sejam de suicídio, sejam de voltar atrás. Assim, eu sei que quando isso parte de mim, quando eu tenho meus momentos ruins, o que eu penso não é tipo, eu vou parar a transição, vou voltar atrás, ou voltar a ter aquela identidade que não me representava. Eu me vejo, eu não quero mais ser eu quero ser ninguém, entendeu? Eu meio que penso, eu não quero ser ninguém. Eu não quero ter a minha identidade como Priscila, mas eu também não quero ter outra identidade. Eu quero não ser ninguém para que ninguém fique incomodado comigo. E eu tenho noção de que isso é uma coisa muito triste, de que isso é uma coisa muito preocupante, porque pode engatilhar pensamentos muito mais negativos, ideias muito mais negativas. Eu trabalho isso comigo o tempo todo, tá, gente? Frequentemente. Eu cuido da minha saúde mental o máximo que eu posso e, inclusive, ter o meu canal, falar aqui com vocês é
é uma das minhas válvulas de escape, é um dos meus fatores de motivação positivos, mas tem dias que são muito difíceis. Então, para eu responder essa pergunta de maneira sincera, sim, eu tenho esses meus momentos destrutivos, já tive esses momentos destrutivos, eu sei que eles vêm e vão. A sexta pergunta é se eu tenho algum problema relacionado à religião. E sim, gente, é claro que eu tenho problemas relacionados à religião. Dado que a gente mora no Brasil, que está passando por uma nova idade média, né? Que todos os dias a gente vê aí notícias absurdas, notícias assim, que a gente não consegue acreditar, de projetos de lei sendo sancionados ou sendo aprovados ou indo para aprovação, assim, das coisas mais absurdas da bancada evangélica. Então, a religião, ela me causa muitos problemas, sim, porque ela paira como uma grande ameaça à qualidade de vida, ao direito de liberdade, ao direito de expressão, ao direito de vida da comunidade LGBT do meu país. Então, eu acho que isso é um grande problema, isso é um imenso problema. A sétima pergunta é com relação à reação e à forma de lidar com a minha realidade com relação aos meus pais. Como eles lidam com isso, qual foi a reação deles em geral. Claro que no começo sempre é difícil, então para minha mãe foi... Eu acredito que para minha mãe tenha sido difícil no começo, mais com relação à pressão que ela também tem que sofrer por tabela, por estar ao meu lado, mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa mais sensível, mais amorosa, e claro, ela sempre me conheceu muito bem, então ela sabe quem eu sou, ela conhece a minha essência, ela vê verdade na minha identidade de gênero, então isso é uma coisa que facilita. Pro meu pai já é mais difícil, porque meu pai, ele é do interior, ele não tem muita formação acadêmica, e é aquela pessoa que, sabe, pensa dentro daquela caixinha ali, e simplesmente não tem como você moldar, você esculpir mais, você diferenciar, você fazer aquela pessoa ver as coisas de uma outra perspectiva. Eu posso dizer que minha relação com meu pai melhorou, sim. É uma relação mais pacífica, vamos dizer assim. A gente não tem conflitos mais com relação à forma como eu vivo, o meu estilo de vida e como eu me apresento para a sociedade, assim. O que era 4, 5 anos atrás com o que é hoje é muito diferente e é muito mais tranquilo. Poderia ser melhor, é claro que poderia, mas eu tento não pensar no que eu poderia ter de melhor e tento agradecer o que eu já tenho, que é bom. Que eu tenho um pai e uma mãe que se preocupam comigo, que não deixaram de me amar por conta disso e que não me colocaram para fora de casa e que eu posso contar ainda, então a gente tem que focar no positivo. Então, foi uma coisa gradual, mais fácil por parte da minha mãe do que por parte do meu pai. Basicamente isso. A oitava pergunta é com relação a pessoas que vivem no armário. O que eu acho que isso significa, se eu acho que isso seja uma coisa positiva ou não. Eu tô adaptando aqui pra vocês as perguntas porque elas estão todas em inglês. Eu acredito, gente, que a pessoa que ela tá no armário, naturalmente, no armário entre aspas, né, gente? Naturalmente ela tem uma circunstância, tem um motivo para aquilo e depende unicamente dessa pessoa, se ela vai se permitir sair dessa situação ou se ela vai se manter ali dentro. Eu tento o tempo todo não julgar as pessoas que optam por não saírem do armário. É muito difícil, é um processo muito difícil porque o ser humano, ele gosta de julgar, gosta de apontar o dedo, então eu mesma sendo uma pessoa que, eu sou de minoria social, então a sociedade tem preconceito, blá blá blá, mas eu tenho que me vigiar o tempo todo com relação ao meu julgamento, ao que eu faço das pessoas de outros grupos sociais dos quais eu não faço parte e que às vezes eu tô ali apontando o dedo, ou julgando, ou falando uma coisa que eu não sei nada sobre. Então eu parto muito desse princípio, dessa linha de raciocínio e tento não julgar. Claro que eu não acho benéfico, eu não acho saudável a pessoa que escolhe estar ali no armário, mas eu não posso eu não posso falar por aquela pessoa e dizer o que é mais certo para ela fazer, porque eu não estou vivendo a realidade dela, eu não sei quais seriam as circunstâncias que ela teria de arcar, caso ela saísse do armário. Porque, para mim, sair do armário foi uma coisa mais tranquila. Assim, eu sei que a minha realidade ela foi bem mais tranquila. Mas eu não sei como seria a realidade de outra pessoa, se essa pessoa ela teria casa no outro dia para morar, se ela teria escola, se ela teria família, se ela teria emprego, se ela teria amigos.
Então, eu não posso dizer para uma pessoa se ela deve ou não sair do armário, mas particularmente eu acho que não seja uma coisa saudável. A próxima pergunta é com relação às paradas LGBT. O que eu penso sobre as paradas LGBT, se elas são de ajuda ou se elas machucam, porque o termo aqui tá hurtful, se elas encorajam ou se elas são desnecessárias. Eu gosto de que o movimento LGBTQ ele tenha o evento, né, a parada LGBTQ nas cidades, nos países, etc. Eu acho que é importante, é um ato político, sim, é um ato de protesto. Muita gente adora entrar naquela polêmica, na discussão de que parada LGBTQ hoje em dia é pegação, é carnaval, não sei o que e tal. Eu não gosto dessa discussão. Eu penso que assim, o ato político é o ato político ali. Se tem pessoas ali demonstrando amor, demonstrando afeto, ou não, ou também não pode estar demonstrando amor em si, pode estar demonstrando só tesão, afeto e tal. Como a gente está lutando justamente para a gente ter o direito pra gente ter o direito de expressar isso pela sociedade, não ser visto como abominação, como algo errado, eu acho simbólico, eu acho válido. Aí o pessoal sempre vem com argumentos de tem crianças, etc e tal. Eu não estou dizendo que eu acho certo que as pessoas que as pessoas tenham relações sexuais nas ruas, gente. Não, eu não quero ver um casal heterossexual, um casal homoafetivo, o que for. Não quero ver um casal fazendo um ato sexual explícito na rua para crianças verem. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando uma pessoa ficando, tipo assim, gente, um casal heterossexual ele se beija, um casal homoafetivo se beija, assim, eu não vejo diferença nesses dois. Então, se tá rolando uma parada LGBTQ, se tá rolando um carnaval e as pessoas estão se beijando, pra mim tudo bem. Entendeu? Eu não vejo problema nisso. A parada LGBTQ é um movimento político? É um movimento político, mas a demonstração de afeto, o beijo, ele é simbólico. Então, eu não vejo problema nisso. Então, não acho que seja uma coisa desnecessária. Eu acho que é necessário, sim. A gente tem que se mostrar para a sociedade, literalmente se mostrar para poder desmistificar a nossa identidade. A 10ª pergunta é: o que casamento significa para mim? Essa pergunta, assim, de maneira bem surpreendente, é uma das mais difíceis para mim de responder, porque eu não sei se eu entendo toda a concepção de casamento para a sociedade. Qual é a concepção de casamento para mim? E, enfim, para mim é muito complexo mesmo. Eu entendo que o casamento, a ideia do casamento é um relacionamento entre duas pessoas. Assim, eu sei que tem variáveis, gente. Eu sei que outras pessoas podem ter a concepção de um casamento com mais de duas pessoas. Mas no momento eu tenho que ser fiel a mim mesma e ser honesta com vocês e passar exatamente qual é a minha concepção. A minha concepção no momento, que pode ser falha, pode estar errada, etc., é um relacionamento entre duas pessoas que se conhecem muito bem, que se importam uma com a outra em intensidades muito similares e que tem um nível de confiança muito grande entre elas. E que conseguem uma dinâmica de harmonia, elas conseguem viver bem, assim, levarem uma rotina a longo prazo de maneira positiva para ambas as partes, o que vai agregar em experiências positivas para ambas as partes, ganhos, assim, as duas partes vão se desenvolver, podem vir a constituir a família, assim, podem vir a ter filhos, etc. Essa é a concepção de casamento que eu tenho hoje. A 11ª pergunta é: qual o seu livro LGBTQ favorito ou que você gostaria de ler? Eu acho que eu nunca li nenhum livro com a temática LGBTQ, gente. Acho que realmente eu nunca li nenhum livro com essa temática. Agora, um livro que eu gostaria de ler com essa temática, eu não sei. Acho que um livro que eu gostaria de ler muito, ele não foi publicado ainda, assim, das pessoas transgêneras da história que eu admiro, ou da atualidade mesmo, personalidades transgêneras. Eu não acredito que nenhuma delas tenha lançado um livro. Então, eu meio que não tenho como responder essa pergunta, porque eu acho que esse livro não existe ainda. A próxima pergunta é: o seu filme LGBTQ favorito ou um filme que você gostaria de ver?
eu já vi alguns filmes com temática. Eu assisti Garota Dinamarquesa, confesso que com muito preconceito, com todo o problema, vocês sabem, da representatividade. Não foi escalada uma mulher trans para fazer o papel, apesar de eu gostar muito do ator que protagonizou o filme e ter gostado da fotografia, ter gostado da sensibilidade como a história foi contada. Mas eu não diria que é o meu filme favorito. A 13ª pergunta é minha personalidade, meu modelo favorito de pessoa LGBTQ que esteja na mídia, etc. Eu tenho vários, gente, vários. Eu tenho a Jamie Clayton, a Laverne Cox, óbvio, a Daniela Andrade, ativista aqui brasileira, que assim, é um exemplo de mulher. Gosto muito da Kim Petras também, que é cantora alemã. Eu sou muito fã, que eu já falei dela aqui algumas vezes. Gosto também da Gigi Gorgeous, youtuber. Basicamente todas essas pessoas aí que eu citei são minhas personalidades favoritas. A 14ª pergunta, a sua música ou artista favorita LGBTQ? Eu gosto muito da Lady Gaga. Eu acho que assim, no mundo da música, ela representa a comunidade LGBTQ atualmente de maneira muito boa, assim, muito significativa, porque ela tem um alcance muito grande e uma fala que eu particularmente me sinto representada. Gosto muito de Born This Way, que é a música dela. Eu acho que a letra ela é muito literal, muito específica para a comunidade LGBT. A 15ª pergunta é o seu quote, a sua frase LGBTQ favorita. A primeira coisa que veio na minha cabeça é: And remember, if you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Claro que essa é a minha frase favorita. Tem várias outras, mas eu acho que ela meio que vem automático, sabe? É engraçado porque é uma frase que é meio cômica pela forma que ela é entonada no programa, mas é uma frase muito bonita, muito cheia de verdade. Então realmente ela ensina a gente, ela é meio que um mantra que você leva pra você mesmo, pra você praticar o amor próprio, você construir seu amor próprio, para depois você conseguir amar outras pessoas. Porque eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, na cultura social que a gente vive hoje, a gente deteriora muito o nosso amor próprio. E eu sinto isso muito na pele, diariamente. Então, reconstruir esse amor próprio todos os dias é muito importante. A próxima pergunta é uma foto do seu primeiro relacionamento LGBTQ ou uma foto do seu primeiro crush LGBTQ. Eu não teria foto do meu primeiro namorado, porque eu sou dessas que meio que terminam o relacionamento de forma mais brusca, vamos dizer assim. Eu meio que corto relações, então eu sou aquela que saía apagando as fotos do Facebook, do Instagram, etc. E também porque eu acho estranho. Eu, assim, trazendo esse conteúdo aqui pra vocês no canal e tal, eu não me sentiria confortável mostrando pra vocês a imagem de uma outra pessoa que talvez não esteja confortável em me ver divulgando a imagem dela, vocês entenderam? E com relação a crush, eu acho que o meu primeiro crush da vida foi o Zac Efron, bem lá na época de High School Musical, do primeiro High School Musical, que ele ainda era magrelinho, meio esquisitinho, mas ele, nossa, eu amava, fui muito apaixonada por ele. A próxima pergunta é a minha primeira experiência num evento LGBTQ, por exemplo, a Parada. E eu não sei se eu lembro muito bem de como foi a minha primeira parada. Eu acho que eu fui com 2 amigos meus da época da escola, que são gays, que são, assim, uns amores, o Max e o Lucas. Ai, que saudade deles. E eu lembro que, assim, eu não sacava ou não ligava muito pra questão política da coisa. Pra mim era só um evento com muita gente, onde eu podia ser quem eu era e tal. E eu era uma pessoa muito medrosa, muito assim, sabe? Tipo assim, eu tava começando a transição, então eu ainda não tinha perdido esse meu reflexo de me retrair e de ficar com medo de tudo, de todos. Que eu ainda tenho um pouco, mas bem menos hoje em dia. Então eu meio que ficava meio deslumbrada com tudo à minha volta e muito feliz de estar podendo ali transparecer que eu era uma mulher e tal. Mas eu me lembro só de flashes, assim, gente, assim, de ver as pessoas na rua e tal, e me sentir bem, mas muito tímida ainda.
A 18ª pergunta é: alguma coisa na comunidade LGBTQ que você não entende ou que você tem dúvidas? Essa pode ser uma pergunta um pouco complicada, um pouco problemática. Eu não quero falar nenhuma baboseira, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Mas eu confesso, eu admito que eu não tenho muito entendimento, muito esclarecimento com relação às identidades não binárias, às pessoas assexuais e até um pouco, acho que esses dois termos, essas duas categorias, vamos dizer assim, não que eu tenha dúvidas ou que eu não entenda, etc. Não é uma coisa tipo assim, que explicaram pra mim e eu não entendo. Eu acho que eu realmente tenho uma falta de conhecimento na área mesmo, assim. Eu não parei pra sentar e questionar e pesquisar, etc. Porque eu me sinto muito retraída às vezes de perguntar as coisas para as pessoas, porque eu sei pela minha experiência que eu acho muito incômodo quando as pessoas começam a me fazer muitas perguntas, principalmente quando não me conhecem e tal. Então eu tenho um pouco desse bloqueio, gente. Eu não quero causar nenhum desconforto a ninguém, nunca. Não gosto mesmo. Então eu tento que meio que absorver por ouvir mais as pessoas, ler a respeito, etc. Dar o local de fala da pessoa, mas sem colocá-la na parede. E como eu não tenho muita oportunidade para conhecer pessoas assim, eu não tenho oportunidade de ouvir, de entender exatamente. Então são essas as duas facetas que eu tenho um pouco de dúvidas, etc. A 19ª pergunta está escrita assim: butch or femme? Que pelo que eu sei assim do meu inglês são gírias para butch seria tipo machona e femme seria afeminada, alguma coisa assim. Eu não tenho um favorito. Eu acho que ambas as expressões são válidas e maravilhosas. A 20ª pergunta é: o programa LGBTQ, assim, de entretenimento ou de televisão, etc., que você mais gosta? E eu gosto muito de RuPaul's Drag Race. A próxima pergunta é: algum problema político relacionado à comunidade LGBTQ que seja próximo a você ou que te afete de maneira mais direta? Gente, muitos, né? A pessoa sendo trans, a gente meio que tem a maior parte dos nossos direitos humanos negados. Então, empregabilidade, qualidade de vida, direitos de ir e vir, taxas de criminalidade, de homicídio, tudo isso. Então é muita coisa. Se eu for listar aqui eu vou ficar até amanhã, então acho que todos os problemas políticos relacionados às pessoas transgêneras me afetam diretamente. A 22ª pergunta é: uma imagem LGBTQ que faça você sorrir. Uma imagem que faz eu sorrir muito é do casal de Sense8, que é a Nomi e a Manita, porque é um casal lésbico maravilhoso. Quer dizer, é uma mulher trans e uma mulher lésbica, negra e assim, se amando e se respeitando. 23ª pergunta é: uma imagem LGBTQ que te deixe triste ou com raiva. Todas as imagens que chegam diariamente pra mim no Facebook, em manchete de notícias, dizendo que algum membro da comunidade LGBT foi assassinado com resquício de crueldade, principalmente mulheres trans e travestis, que a gente sabe que acontece o tempo todo e não tem nada que me deixe mais... Ai, gente, é muito complicado mesmo. A 4ª pergunta é: o comentário ou argumento mais estúpido que você já ouviu com relação à comunidade LGBTQ? Eu podia listar um monte, gente, um monte, mas assim, não reproduz, cromossomo, genital, Adão e Eva, arrebatamento, todos esses aí eu posso listar como os mais absurdos, gente, porque não faz sentido, não... A 20ª pergunta eu também não consegui entender muito bem, meu inglês ele enferrujou um pouco, mas pelo que eu dei uma de médium ali, é meio que o termo LGBTQ fóbico que você mais odeia ou algum termo que é usado de forma pejorativa que você agregou de forma positiva. Assim, dentro do meu meio, dentro dos meus amigos e tal, adoro quando a gente se trata assim de mona, de bicha, de gata e tal. Acho que quando você tá entre a sua galera isso é muito bom, isso é muito gostoso. Então, basicamente isso. Chamo minhas amigas
meus amigos, meu irmão de gata, de irmona, e tipo, acho que são esses aí, são esses termos. A 26ª pergunta é sua piada gay ou LGBTQ favorita, porque todos nós precisamos de rir. Não diria gay, né, porque vamos focar aqui na representatividade e tal, mas não sei, eu gosto de fazer piada porque quase sempre eu tô cercada por gente cisgênera que fica sem graça com as minhas piadas. Então, às vezes eu falo, eu tô grávida no astral, meu ovário esquerdo, tipo, coisas assim, sabe? Porque as pessoas ficam sem graça, elas não sabem o que responder. E eu acho que é isso, quando eu solto uma pérola dessa. A 27ª pergunta é seu blog ou site favorito LGBTQ. Eu gosto muito do meu canal, gente. Eu acho que o meu canal é excelente, tá? Se vocês não acompanham ainda, se inscrevam aí, tá? Priscila Guimarães é um canal muito bom, conteúdo muito da paz. Mas eu também gosto muito do canal da Lorelai Fox, eu acho ele muito didático. E o canal das Bi também, é muito amorzinho. A 28ª pergunta é uma proposta de escrever uma carta para alguém que eu não necessariamente teria que enviar. Poderia ser uma carta assim de sair do armário, de se assumir, ou uma carta com relação a algum rancor que eu guardei para alguma pessoa que tenha me causado algum sofrimento, que tenha praticado bullying, transfobia comigo, etc. Eu não consigo pensar em ninguém específico assim para poder realmente escrever uma carta para essa pessoa. Eu penso no geral mesmo, se eu fosse enviar alguma coisa para as pessoas que me prejudicaram, que me prejudicam de alguma forma e que vem algum proveito nisso, vem alguma diversão nisso. Eu não sei, gente, eu só diria que eu não sou ninguém pra julgar as pessoas, eu não sou ninguém pra dizer você está fazendo uma coisa ruim, você está fazendo uma coisa boa. Eu acredito que tudo que a gente faz para as pessoas, de bom ou de ruim, volta pra gente. Eu acredito muito nisso porque eu sei que isso acontece comigo. Então, eu só aconselharia as pessoas que me prejudicam de alguma forma a pensarem mais no bem-estar de si próprias e darem mais importância, mais ênfase à própria vida, sabe, as próprias coisas boas ao redor delas mesmas e tentarem se desconectar dessa sintonia de querer prejudicar as outras pessoas, porque isso não é benéfico. Não é benéfico para mim, para as pessoas que recebem esse bullying, essa fobia, etc. E também não é benéfico para a pessoa que pratica. A penúltima pergunta é uma coisa engraçada, diz pra gente gritar alguma coisa, seja alguma frase de empoderamento ou alguma coisa contra a LGBTQ-fobia, etc. O que vier na nossa mente. Então deixa eu ver o que eu vou gritar. Meu! E a última pergunta da tag, na verdade não é nenhuma pergunta, ele pede pra gente elaborar alguma coisa pra finalizar o vídeo de maneira bem única, de maneira bem do bem. E não sei, gente, espalhem amor, menos guerra. Vamos todo mundo se amar, vamos todo mundo se curtir, vamos todo mundo ter empatia com o próximo, aprender com os outros, falar menos, ouvir mais, e é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se você é novo ou nova no canal, se inscreve, a gente tem conteúdo novo toda semana, tá bem? Agora eu vou indo nessa, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!